Pronto, Jade. Pronto. Número quanto? Números 27, versículo 5. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. Essa passagem no livro de Números, na verdade, o livro de Números é um livro que às vezes é pulado, né? Quando a gente está lendo a Bíblia. Eu lembro que a primeira vez que eu li a Bíblia toda, eu tinha 9 anos. E minha mãe é dirigente de ciclo de oração, né? Meu pai também é diácono e tal. E aí eu dizia, minha mãe, pra que tanto número? Pra que tanto nome? E aí eu me lembro da resposta que minha mãe deu. Minha mãe disse, olha, Deus, ele é um Deus organizado. E ele fez questão de deixar registrado que ele é um Deus organizado. Então, às vezes, ele é um livro que ele não é muito lido, não é muito explorado, mas dentro desse livro existem várias passagens muito profundas, a saber, muito do que Moisés recebeu da parte de Deus para o povo está contido no livro de Números. E no capítulo 27, a Bíblia nos traz a história de 5 mulheres, mulheres muito especiais, mulheres que fizeram história, mulheres que mudaram uma sentença numa nação, mulheres que se posicionaram e por causa do seu posicionamento, Deus mudou a lei sobre o seu povo. Eu estou falando das filhas de Zelofeade. Zelofeade, ele era filho de Éfer, que era filho de Gileade, filho de Manassés. Ele era filho de José, ele era da descendência de José. Logo, ele era da descendência de Jacó. E ele tinha 5 filhas. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Eu gosto porque a Bíblia, quando ela não quer citar nome, ela não cita. A saber, a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo. Então, existem pessoas que têm histórias profundas, os 10 leprosos, na passagem bíblica, porém, o seu nome não é citado. Mas, em especial, nessa passagem, como a Bíblia não faz nada, Deus não faz nada de forma aleatória, aprove a Deus ele querer citar esses 5 nomes. Ah, Fabiane, por que isso é tão importante? Porque se nós estamos nesse tempo, nessa geração, e sabemos que as mulheres são tão menosprezadas, apesar dessa busca incessante pela liberdade, pelo empoderamento, né, que é a palavra que tem tomado conta aí da nossa geração, a mulher ainda é, sim, muito estigmatizada, muito desvalorizada nesse tempo que estamos. Imagine nos tempos antigos, onde as mulheres eram apenas um objeto de procriação. Lembra da história de Ana? A Bíblia diz que Eucana casou-se novamente porque estava na lei que se a primeira mulher não desse filhos, o homem tinha a liberdade de tomar uma outra esposa. Por quê? Porque antigamente a mulher não tinha valor, ela não valia o que ela era de fato. Então, para ter algum valor, algum significado, essa mulher precisaria gerar. E, de preferência, um filho homem. Só que nesse caso aqui, nós estamos falando de uma família, de um homem influente, porque Zelofeade, se você for analisar a história, dissociando do espiritual, a história da tribo de Manassés era uma tribo muito próspera, era uma tribo grande, e Zelofeade vinha dessa tribo, ele tinha posses.
Se fosse nos dias de hoje, poderíamos dizer que Zelofeade fazia parte da nata da sociedade. Ele tinha posses. Só que ele teve 5 filhas mulheres. E a lei mosaica vai dizer que um homem que não tem filhos, homens, após a sua morte, ele perderia toda a sua herança. Ele não teria como perpetuar o seu nome na sua geração. E aí entra em cena essas 5 mulheres. E a Bíblia diz que após a morte de seu pai, elas vão até Moisés. E quando elas vão até Moisés, elas começam a recapitular a história do seu pai. E aqui o Senhor falou muito ao meu coração. Por quê? Porque nós estamos vivendo em um tempo onde os pais querem deixar herança, querem deixar posses, querem deixar dinheiro, mas esquecem que, antes de tudo, precisam deixar um legado. E legado, dinheiro nenhum compra. Legado não tem posses que compre, que substitua um legado. Nós só podemos contemplar, né, podemos analisar grandes homens, grandes mulheres na sociedade, famosos, ricos, e que aparecem nos noticiários com um histórico de vida duvidoso, pessoas que se envolveram em grandes escândalos, riquíssimos, vão deixar muitas posses, mas infelizmente não vão deixar um legado. E o Senhor falou muito ao meu coração nessa mensagem, dizendo para mim, é necessário que vocês criem um legado. Só que o legado do crente é diferente. Por quê? Porque Paulo disse: eu trago em mim as marcas de Cristo. Eu sempre digo para minha filha: olha, eu não quero que você seja uma boa pessoa, uma boa, uma boa cidadã, simplesmente porque você é minha filha, não. Antes de obedecer a mim, você precisa primeiro obedecer a Deus. E pode ter certeza que, se você buscar obedecer a Deus, consequentemente você vai obedecer a mim. E quando o Senhor falou comigo nessa mensagem acerca de legado, eu quero abrir um parêntese aqui e já liberar uma palavra. Não esqueça de que você não carrega somente o seu nome. A irmã estava falando sobre a decadência espiritual que estamos sofrendo, né? Está sofrendo na Europa. Eu tenho uma amiga morando também em Portugal e, conversando, ela fala: aqui a igreja é meio diferente, aqui a igreja está diferente. Só que eu creio que o Senhor, ele separou um povo no meio de um povo. Se você está aí no lugar que você está, vivendo nesse país, vivendo esse tempo, é porque o Senhor te permitiu estar aí e você está construindo um legado. Gerações irão saber que existe uma mulher cheia de Deus que decidiu fazer a diferença no país onde está, na cidade onde está, no bairro onde está, na rua onde está. Esses dias eu vivi uma experiência muito grande. Eu moro numa comunidade, né? Cara, uma comunidade, uma favela, né? Digamos assim, aqui em Salvador. E, infelizmente, o tráfico tem tomado conta, né, da minha rua, da minha região. E eu sempre tive um sonho muito grande de ter um orfanato. Desde quando eu era pequena, eu tinha um sonho de ter um orfanato. E aí, ultimamente, eu tinha dito para Deus, eu disse: Senhor, eu quero fazer alguma coisa pela minha rua, eu quero fazer alguma coisa pelas crianças da minha rua, mas eu não tenho dinheiro, Senhor. Eu não sou rica, eu não tenho dinheiro. E esse ano o Senhor ardeu essa chama no meu coração e disse: comece com o que você tem. Faça o que você tem. Porque muitas vezes nós queremos fazer muito e ficamos presos a isso e terminamos não fazendo nada. E aí, para a glória de Deus, o Senhor me ajudou. Nós fizemos uma tarde lá com as crianças, fizemos, né, um momento especial, e enquanto distribuíamos os brindes, as coisas, eu ia orando, eu ia impondo as mãos, eu ia liberando uma palavra. Então, assim, esse projeto que vocês estão fazendo é algo muito lindo, é algo muito profético, é algo muito profundo. Por quê? Porque é vocês construindo um legado.
Eu não sei há quanto tempo o grupo acontece, eu não sei se já pessoas já entraram, as pessoas já saíram, mas pode ter certeza que vocês estão plantando sementes e sementes frutificam. E esses frutos geram outras sementes e termina alcançando lugares que vocês nem imaginam. Então a Bíblia diz que essas 5 mulheres, após a morte do seu pai, se posicionam e diz não. Independente do que a lei diz até aqui, a partir daqui pode ser diferente. E a Bíblia diz que elas vão até Moisés. Moisés que era o líder do povo naquele momento, Moisés que era a autoridade espiritual naquele momento. E aqui eu já entendo que Deus ele não quebra princípios, Deus ele não pula etapas, Deus ele é Deus de organização. E a Bíblia diz que todas as autoridades são constituídas por Deus. E aquele que não obedece não tem como ser abençoado. Às vezes a nossa ideia pode até ser boa, mas se não houver obediência, se não houver respeito à hierarquia, Deus não está nesse negócio. Não sei porque o Senhor está me liberando essa palavra, mas eu preciso dizer que Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de duas bocas. Eu sempre digo isso. Deus não tem duas bocas. Deus é Deus de uma boca só. A palavra de Deus é uma só. Por isso que a Bíblia diz: porventura falaria Deus e não cumpriria. Por quê? Porque ele não é homem para que minta. E ele não é filho do homem para que se arrependa. Então, a palavra que sai da boca de Deus, essa permanece. Então, a Bíblia diz que essas meninas vão até Moisés e Moisés diz: ó, ouvi, entendi, mas eu preciso buscar de Deus. Porque quem criou a lei não fui eu. Quem liberou essa ordem não fui eu. Moisés estava debaixo da autoridade do céu e as meninas estavam debaixo da autoridade de Moisés. Respeitar a autoridade, irmãs, não é escolha, é necessidade. E nessa geração onde estamos, existe uma inversão de valores muito grande, onde pessoas têm tido dificuldade de respeitar a autoridade. Deixa eu liberar algo aqui. Não é porque Deus derramou uma unção sobre mim, sobre você, que eu posso passar por cima da minha autoridade. Independente da forma que Deus me usa, independente da forma que Deus te usa, independente do que Deus me entregou, do que Deus lhe entregou, as autoridades precisam ser respeitadas. E eu estou falando autoridade em todos os âmbitos, tanto espiritual quanto dentro da sua casa. Isso aqui é um assunto muito amplo e a gente não vai entrar agora. Mas existe a necessidade da submissão. E esse tem sido um grande desafio para o nosso tempo. Por quê? Porque nós estamos sendo impelidos a viver a liberalidade, a independência. Só que Davi disse assim, ó, assim como a corça suspira, brama pela corrente das águas. Eu gosto de uma versão que diz assim como a corça depende das águas, a minha alma anela por ti. É Davi dizendo, ó, independente de tudo que eu tenho, eu dependo mesmo é do Senhor. Independente do título que eu carrego, da herança que eu tenho, dos recursos que eu tenho, eu ainda dependo do Senhor. E nós precisamos entender que nada que nós temos na terra substitui aquilo que só o céu pode dar. Então, o céu está liberando essa palavra para alguém nessa manhã. Entenda os ciclos. E se for preciso recuar, recue. Se for preciso baixar a cabeça, abaixe. Porque Deus, ele tem prazer nos humildes. Deus tem prazer nos humildes. E Deus, ele tem um compromisso com a sua palavra. E a sua palavra diz que os exaltados ele abate. E os abatidos ele exalta. Então é uma manhã que Deus está dizendo: entenda o momento que você está vivendo e não pule etapas. Não saia do propósito. Não perca o foco. Viva o processo como deve ser vivido. Porque eu gosto muito de falar sobre isso. Quando Davi é ungido a rei na casa de Jessé, a Bíblia diz que Samuel vai até lá e Deus brada para Samuel e diz: olha, eu não olho a aparência, eu olho o coração. Você está olhando com os olhos carnais, mas eu vou lhe mostrar como é que eu vejo. E a Bíblia diz que depois que Samuel unge a Davi,
Davi volta para o pasto para cuidar das ovelhas de seu pai. Eu gosto muito disso. Por quê? Porque Davi podia muito bem dizer, não, a partir de agora tudo vai mudar, eu sou rei. A partir de agora, vocês vão ter que me obedecer, vocês vão ter que baixar a cabeça para mim, vocês vão ter que me honrar porque agora eu sou rei. Não. A Bíblia diz que Davi continua no seu propósito. Ele continua vivendo o seu propósito, um dia após o outro, esperando a honra de Deus chegar, o dia de Deus chegar. E tem muita gente que tem se atrapalhado no meio do caminho. Por quê? Porque quer fazer a parte de Deus. E a parte de Deus quem faz é Ele. É por isso que quando as meninas vão até Moisés reivindicar, Moisés diz: pronto, eu já ouvi, agora eu vou ouvir o que é que Deus tem a falar a respeito disso. E elas começam a dizer algo muito interessante, dizendo: olha, Moisés, meu pai não deixou filhos homens, porém meu pai era íntegro. Moisés ouve a reclamação, digamos assim, das meninas, e eu imagino como ficou a cabeça de Moisés, dizendo: mas o que é que levou essas meninas a reivindicarem algo que ninguém nunca reivindicou? Ninguém nunca falou sobre isso. Todo mundo sempre aceitou as coisas como eram. E quando eu li isso, eu disse: Deus, onde é que o Senhor quer chegar? O que é que o Senhor quer falar acerca disso? E o Senhor falou forte ao meu coração sobre posicionamento. O Senhor está nos levantando neste tempo, nesta hora, com todos esses recursos que temos ou que nos faltam, para um posicionamento. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que diga: Fabiane, mas ninguém nunca fez isso na minha família. Eu já sinto a presença de Deus aqui. Fabiane, ninguém nunca foi tão longe na minha casa. Talvez eu não conheça a história de vocês, mas as que estão fora do Brasil, talvez você seja a primeira a ter saído do país. Talvez você tenha sido a primeira a romper as fronteiras na sua família. Talvez alguém olhou para você e disse: esse sonho aí está fora da realidade. Ninguém nunca foi, ninguém nunca fez. Só que o Senhor está falando conosco nessa manhã, está dizendo: eu quero de vocês um posicionamento. Porque, irmãs, tem momentos na nossa vida que o céu age, sabe? O céu intervém, o céu entra, o céu faz. Mas tem momentos que o céu reage. O céu, às vezes, reage. E talvez o que esteja acontecendo na minha história e na sua história não seja o silêncio de Deus, seja a falta de uma ação nossa para mover a mão de Deus ao nosso favor. Porque a Bíblia diz que as meninas poderiam ter ficado lá. Entende? Eu estou falando de uma lei, irmã. Eu sei que eu estou falando para a gente de tudo quanto é país, e cada país tem uma lei diferente, mas eu estou falando de lei, eu estou falando de algo que já estava estipulado, sabe? Eu estou falando de constituição. E alguém se levanta e diz: independente disso, eu vou me posicionar. Independente disso, eu vou fazer diferente. E aí eu já preciso liberar essa palavra para alguém aqui. Eu não sei o que é que você está esperando cair do céu. Eu não sei o que é que você está esperando que alguém faça por você. Mas Deus está liberando essa palavra para mim e para você nessa manhã. Eu estou esperando de você um posicionamento. Talvez o medo tenha tomado conta de você. Talvez o temor tenha tomado conta de você. E você esteja pensando: não, mas é melhor deixar isso para lá. É melhor deixar isso quieto. Minha avó foi assim, minha tia foi assim, minha mãe foi assim, comigo vai ser do mesmo jeito. Não, há poder no nome de Jesus. O Senhor nos chama nessa manhã para viver em novidade de vida. E não é mensagem porque é fim de ano e porque é dezembro, não. É porque o Senhor nos chama nessa manhã a um posicionamento. Se levante, é a palavra de Deus para nós. Se levante. Eu tenho muito para fazer. Mas prostrado não tem como. Enquanto você estiver aceitando a situação, não tem como. A Bíblia diz que elas levantam e vão até quem pode resolver. Muitas vezes a gente perde tempo indo contar para quem não pode fazer nada.
né, com essa era das redes sociais, é todo mundo expondo a sua vida nas redes sociais, é todo mundo buscando ajuda onde não pode ter ajuda. Então, se expõe na rede social, se expõe, né, expõe para quem não pode fazer nada. Mostra as feridas para quem não pode curar. É por isso que a Bíblia diz: entre no teu quarto, feche a tua porta e fala com teu pai em secreto. E o teu pai, que te ouve em secreto, ele vai lhe responder. Então, o Senhor nos chama nessa manhã a um posicionamento. E se posicionar, irmão, não é fácil, não é simples, não é prático, não é. Porque não foi fácil para essas meninas irem até o líder do povo, reivindicar uma lei que já existia antes delas. E aí elas falam uma coisa muito interessante, que ela diz assim, olha, o nosso pai, ele morreu no deserto, mas ele não estava entre a congregação de Corá. Vocês lembram do pecado de Corá? Que a Bíblia diz que a terra se abriu, eles pecaram, eles trouxeram a idolatria para o meio do povo, lembra? E aí elas fazem questão de dizer, ó, meu pai não estava metido nisso, não. Em outras palavras, elas estavam querendo dizer, olha, Moisés, meu pai morreu porque tinha que morrer mesmo. Mas enquanto ele esteve na terra, ele andou com integridade. Deixa eu lhe dizer, não adianta falar o que não vive. Não adianta pregar o que as suas atitudes não confirmam. E aí o Senhor está falando aos nossos corações nessa manhã. Quem é que os outros falam que você é? E eu não estou falando da boca maldizente, não. Porque isso aí a gente não tem nem controle. Tem gente que fala mal mesmo, que calunia mesmo. Isso aí a gente não tem nem controle. Mas eu estou falando assim, ó, aquela nuvem de testemunhas que a Bíblia diz. Quem é que os teus vizinhos dizem que você é? Quem a tua família diz que você é? Será que você tem sido aquela que a família pode dizer, ora aqui por mim? Será que a tua casa tem sido aquele refúgio para alguém que está aflito? Será que você, na sua boca tem tido uma palavra de conforto, uma palavra que acolhe? Será que você tem sido aquela que transmite paz onde chega? Será que alguém pode dizer, quando vê você, ali vai uma mulher de Deus? Algo que o céu nos fala nessa manhã. Mais uma vez. Qual é o legado que você tem construído? Eu costumo dizer uma frase, às vezes a gente faz muita coisa de Deus, mas não consegue fazer para Deus. Porque o que a gente faz em público para Deus não anula o que a gente precisa fazer no secreto com Deus. E isso tem sido um desafio muito grande. Quando eu entrei, a irmã estava falando, quase não ia ter o culto, mas eu disse, não, bora fazer. E isso é um desafio muito grande. Por quê? Porque a rotina do dia, as tarefas do dia, né, as demandas do dia, terminam roubando tanto o nosso tempo, a nossa energia, e às vezes a gente termina entregando para Deus o que sobra, entregando para Deus o que resta, o que dá. Minha filha costuma dizer, minha mãe, eu fiz o que pude, eu pude pouco. E muitas vezes a gente entrega para Deus o que pode e pode pouco. Só que o Senhor está dizendo para mim, a palavra é para mim também. Para mim e para você nessa manhã. Dessa vez, nessa situação, o céu vai reagir à tua ação. Então, a medida da tua entrega vai ser a medida do retorno. Se você der pouco, vai receber pouco. Se você entrega pouco, você vai receber pouco. Se você busca pouco, você vai receber pouco. Talvez se essas meninas fossem somente lamentar, somente reclamar, somente murmurar, nada ia acontecer. A Bíblia não fala, mas você acha que essa decisão delas foi feita assim, de cabeça quente? Não. Elas se reuniram, elas se organizaram e elas foram até Moisés. Elas disseram, Moisés,
Deixa eu te contar aqui. Talvez você não saiba, mas eu vou lhe lembrar quem era meu pai. Meu pai não estava no meio dos idólatras. Meu pai não estava no meio da bagunça. Meu pai tinha um nome, tinha um legado, ele deixou um legado. E nós estamos aqui para reivindicar a herança do nosso pai. Moisés vai falar com Deus e Deus de pronto diz para Moisés: elas estão falando retamente. Irmãs, isso aqui é muito forte, porque é Deus dizendo: olha, eu decidi ouvir. Só que muitas vezes nós queremos que Deus responda sem ter pedido para que ele fale. A oração não deve ser remédio. A oração precisa ser precaução. A gente não deve orar porque tem um problema. Não deve orar apenas para receber uma resposta. Eu tenho um amigo que fala: a oração não é uma arma de guerra. A oração é a própria guerra. E tem faltado isso no nosso meio. Nós temos levado a nossa vida com Deus como um plus, uma camada da nossa vida. Só que eu tenho aprendido que se você não está perto de Deus, não tem como você suportar as agruras dessa vida. Se essas meninas não estivessem alinhadas ao propósito, se essas meninas não estivessem na visão, elas não iriam ter essa ousadia. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que saiba disso. Quantas vezes você faz coisas em Deus que você sabe que sem Deus você não conseguiria? Guerras que você enfrenta e diz: se Deus não estivesse comigo, não, eu não conseguiria. Às vezes até dentro do seu dia a dia. Ontem mesmo eu tive um dia tão difícil. E quando eu cheguei, né, num lugar seguro, né, em casa, aí eu disse: Senhor, se o Senhor não estivesse comigo hoje, eu não conseguiria. Só que, infelizmente, nós estamos colocando essa vida com Deus em segundo plano. Essa vida com Deus no tempo que sobra. Essa vida de intimidade com Deus. E isso é muito arde no meu coração, porque eu sei que um dos grandes desafios da nossa vida é a constância. Tá chegando aí janeiro, né? Janeiro é o mês dos planos, das promessas, dos propósitos, e a gente enche o nosso caderninho de planos. Só que aí vai chegando maio, junho, as coisas vão se esfriando, as coisas vão, né, acalmando, as coisas vão de fato esfriando, e a gente vai deixando essas promessas de lado. E aí vai chegando dezembro e aquele sentimento de frustração toma conta de nós. Só que o Senhor está aqui nesse finzinho de dezembro, marcando esse encontro conosco e dizendo para mim e para você, e para quem mais ouvir essa mensagem: se nós colocarmos o Senhor como prioridade, Ele não terá nenhuma dificuldade para mudar qualquer sentença em nosso favor. Quando Moisés leva para Deus a causa dessas meninas, Deus responde de pronto: faça conforme elas falaram. Versículo 7. As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. Você tem noção do que é isso que Deus está fazendo? Deus está dizendo: olha, eu recebi a reivindicação. E mais, elas têm base para isso. Você entende? Porque a Bíblia diz que se a gente tiver alguma coisa contra o nosso irmão e for fazer uma oferta, a gente tem que deixar a oferta de lado, pedir perdão ao irmão e depois vir ofertar. É Deus dizendo: ó, não dá para entregar sacrifício, culto com mão suja. Não dá para andar de gambiarra. Não sei se todo mundo vai conseguir entender esse termo. Não dá para andar, sabe, dando um jeitinho. Vida com Deus não dá para dar jeitinho, irmão. E eu tenho vivido isso na pele, sabe? Tem dias que a gente acha que dá, mas não dá. Tem dias que a gente quer ir na reserva, mas não funciona. É necessário ter vida com Deus.
Porque a Bíblia diz que quando o inimigo se coloca diante de Deus para falar acerca de Jó, Deus dá testemunho de Jó para o inimigo e diz: Você tem visto o meu servo? Homem temente, homem íntegro. Então, às vezes, nós queremos reivindicar do céu aquilo que nós não entregamos. Se essas meninas não dessem exemplo na sociedade, talvez Moisés nem as ouviria. E muitas vezes a gente fala com a boca o que o nosso comportamento não confirma. Eu não sei porque Deus está me levando para isso, mas eu preciso liberar. Não adianta dizer que é, não adianta. Ai, 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 meu Deus. Não adianta falar que é, fingir que é, porque na hora em que isso for preciso ser colocado à prova, Deus vai revelar quem é quem. Deus vai trazer à tona quem é quem. E a Bíblia diz que quando Moisés fala para Deus, é Deus que dá testemunho delas. É Deus que diz, ó, elas estão falando retamente. É Deus que dá. É Deus que dá testemunho delas. E a partir disso, e a partir disso, a partir desse posicionamento, a partir dessa reivindicação, a partir desse momento em que elas se posicionam, a Bíblia diz que Deus fala, olha, e a partir de hoje, isso aqui é muito profundo, a lei vai ser mudada. A partir de hoje, as coisas acerca disso vão mudar. A partir de hoje, dentro desse âmbito, as coisas vão funcionar diferente. Quando eu li isso aqui, eu fiquei encantada, porque é Deus dizendo assim, ó, talvez toda essa situação esteja dependendo da sua posição, do seu posicionamento, do liberar da sua boca, da profecia que sai dos seus lábios, e você não está se posicionando da forma que deve posicionar. Você está entendendo o que é que o céu está falando conosco nessa manhã? Às vezes a gente quer que fulano faça, que o outro... Ai, meu Deus, eu sinto o peso dessa palavra. Às vezes a gente fica, não, por causa do governo. Não, isso aqui não vai para frente por causa do governo. Isso aqui não acontece por causa do sistema. Isso aqui não acontece porque maldição é hereditária. Isso aqui é muito forte. Porque eu já vivi... Obrigada, amiga. Eu já vivi presa por causa de maldição hereditária. Dizendo, não, que nada. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, minha mãe não fez faculdade, meu pai não fez faculdade. Meu pai, coitado, nem terminou o segundo grau. Na minha família, somente uma prima tinha entrado na faculdade e ela faleceu até antes de se formar. E quando eu entrei na faculdade, eu lembro que minha avó, parte de pai, da parte de meu pai, ninguém tinha feito ainda. E minha avó, parte de pai, fez: Pra que tu quer fazer faculdade? Ninguém nunca fez isso. E naquela hora eu me abati, eu disse: e é verdade. Mas o Senhor me deu graça, eu fiz minha faculdade, me formei para a glória de Deus. Só que muitas vezes, irmãs, eu e você nos deixamos levar pelos ruídos do mundo, a opinião das pessoas, o peso dessa hereditariedade, do lugar que nós viemos, a família a quem nós pertencemos, o peso do sobrenome que nós levamos. Só que o Senhor está nos levantando nessa manhã, assim como levantou as filhas de Zelofeade. E receba essa palavra porque é profética. Deus quer levantar a mim e a você nesse tempo para mudar, se for preciso, até leis. Sim. Tome posse dessa palavra. Fabiane, mas eu estou num bairro que ninguém nunca fez. Ninguém nunca fez, porque vai começar a partir de você. Mas na minha família ninguém nunca foi. Ninguém nunca foi, porque a primeira será você. Mas aqui onde eu moro, onde eu vivo, de onde eu vim, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu, porque vai acontecer agora a partir de você.
Fabiane, mas na minha família ninguém nunca conquistou. Ninguém nunca conquistou até você, porque a partir de agora, a partir de você, vai conquistar. E eu quero liberar uma palavra com muita ousadia e recebo ela. Talvez você veio de uma família que foi infeliz no casamento, que não tem um histórico familiar de amor, de paz, mas eu quero liberar. Você pode não ter vindo de uma vida, de uma família estruturada, mas de você sairá uma família estruturada. Receba essa palavra da parte de Deus. Talvez você venha de uma linhagem de mulheres que não foi amada, que não foi respeitada, mas a partir de você essa história vai mudar. Porque eu profetizo, assim como a Bíblia diz acerca de Sião, nunca mais lhe chamarão de desamparada. Eu libero essa palavra para alguém aqui e tomo posse também. O Senhor tem remidor para a tua vida. Você não nasceu para ser ferida. Meu Deus do céu, eu sinto Deus nessa palavra. Você não nasceu para ser abandonada, ferida. Meu Deus. Mas o Senhor libera essa palavra nessa manhã para uma mulher aqui. O Senhor está curando as suas emoções. E está dizendo para você, assim como para a vida de Ruth, meu Deus, eu tenho um remidor para a tua história, porque eu preciso que você se posicione. Assim como essas meninas se posicionaram. O Senhor tem uma nova história para você. Essas meninas entraram no livro, na história. Elas poderiam ser apenas as filhas de Zelofeade, mas não. A partir delas, a liderança alterou a lei do povo. Você está entendendo isso aqui? Deus está liberando essa palavra para mim e para você. Neste dia 24 de dezembro de 2024, dia nunca vivido antes, dia que o Senhor marcou, dia que o Senhor escolheu, dia que o Senhor separou para falar para mim e para você. Eu estou contando com você para mudar o curso da história. Eu estou contando com você para gerar filhos que farão diferença nesse tempo. Oh, aleluia! Eu estou contando com você para levantar um exército vitorioso. Eu estou contando com você no seu trabalho. Eu estou contando com você na sua comunidade. Eu estou contando com você no lugar onde você estuda, no lugar onde você frequenta, na sua vizinhança. É com você que Deus está contando. Não espere vir de alguém. Fabiane, mas é decreto, é lei, sempre foi assim. Mas a partir de agora pode ser diferente, porque Deus está levantando você. Mas ninguém nunca fez. Mas a partir de agora pode ser diferente, porque Deus, nesta manhã, está levantando você. E Ele está dizendo: a partir do teu posicionamento, eu vou mudar a história de toda a sua casa, de tudo o que leva o teu nome. Eu quero liberar essa palavra sobre você. O Senhor está lhe dando ferramentas. Aleluia. O Senhor está lhe dando ferramentas para ajustar, glória a Deus, e para transformar o que era impossível, possível. Mas, Fabiane, isso quem faz é Deus. É Deus que faz. E o instrumento vai ser você. O instrumento que Deus vai usar para transformar o impossível em possível é você. Se você puder professar essas palavras aí agora, eu sou o instrumento de Deus para transformar o impossível em possível. Eu sou o instrumento de Deus para transformar o impossível em possível. Eu libero essa palavra sobre a sua vida, crendo que ela frutificará, porque o seu coração é terra fértil. E Deus, ele não libera a palavra sem antes ter a certeza de que ela irá se cumprir. Porque a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. E eu libero essa palavra nessa manhã com muito temor. Não é mais tempo de comodismo. O Senhor nos sacode nessa manhã e nos tira da zona de conforto. Nos tira da sombra do medo. E Ele nos dá um ânimo nessa manhã.
Ele nos dá uma injeção de coragem nessa manhã e está dizendo: pare de achar que você precisa e que A, que B faça por você. Não. Vai começar a partir de você. Quando você se posicionar, pode ficar tranquilo, que Deus vai lhe dar os recursos, que Deus vai lhe dar as armas necessárias, que Deus vai abrir as portas que você precisa, mas dessa vez o céu está contando com o teu posicionamento. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu já quero louvar e encerrar a minha participação agradecendo de verdade por essa oportunidade. O Senhor falou comigo também e eu creio que Ele falou com você. Saia dessa manhã com essa certeza de que o Senhor nos sacode e nos chama para um posicionamento. Pode ser diferente a partir de você, mesmo que até aqui tenha sido tudo igual. Deus conta com você para sacudir esse tempo. Deus conta com você para mudar a história. Deus conta com você para marcar a vida de todos os que levam o teu nome. Amém? Eu vou cantar um hino, eu nunca cantei esse hino, mas ele está ardendo no meu coração há alguns dias. O de Kemily, totalidade. Não, coloque o cantado, porque eu nunca cantei ele. Eu quero que você medite na letra desse hino. Tem falado muito comigo. Eu vou cantar os pedacinhos que eu sei. Eu poderia até cantar outro hino, mas o Senhor arde no meu coração cantar esse. E eu sei que tem endereço. Depois você escuta ele em casa. É Totalidade da Promessa de Kemily, tá bom? Medite na letra desse hino. Aleluia. Meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Se um Deus que é tão grande, em apenas um instante, faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte completa para. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu quero orar por você, enquanto esse hino é tocado. Não é oração final ainda. Eu sei que ainda vai ter oração. Deus de obras completas, de Kemily. Alguém perguntou qual é o nome do hino. Se você puder, se você não puder, fique de olho aberto mesmo. Mas eu quero orar por você. Eu quero orar para que o Senhor lhe entregue novas armas. Se as armas que você utilizou até aqui estão sem munição,
Deus, ele é Deus que lhe dá novas armas nessa manhã. E ele está dizendo para mim e para você que ele não vai deixar nada pela metade. Não tema, não desista, não entregue os pontos, não abra mão daquilo que Deus lhe confiou, porque ele é Deus de obras completas. Deus, em nome de Jesus, nesse momento, Deus, em tua presença nós estamos. Espírito Santo, poderíamos estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa. Mas o Senhor marcou esse encontro conosco nessa manhã e nós já queremos te agradecer por isso. Ah, porque tu és um Deus tão grande, tão poderoso, tão magnífico, mas não abre mão de ouvir a nossa voz, de receber o nosso clamor, de agir em nosso favor. E eu te peço nessa manhã, Espírito Santo, visite cada uma dessas mulheres que estão aqui. Visite cada família aqui representada. Ah, Senhor, e completa a tua boa obra na vida de cada uma delas. Senhor, dê ânimo, dê força, dê graça e nos ajude, Senhor, nos ajude a continuar no caminho que nos levará à promessa. E nós sabemos que a maior promessa que irá se cumprir em nossas vidas é naquele grande dia ir morar contigo na glória. Não deixe, Senhor, que as coisas desse mundo ofusquem o brilho da esperança de morar contigo na glória. Oh, Espírito Santo, nós cremos. Nós cremos que tu és o Deus de obras completas e que vai acontecer exatamente do jeito que o Senhor disse que aconteceria. Acrescenta nossa fé nessa manhã, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, alegra o nosso coração. Talvez eu esteja orando por mulheres que estão entristecidas. Talvez eu esteja orando por mulheres que estão desanimadas. Mas eu quero liberar essa palavra na autoridade do céu. Tu és o Deus de obras completas e o Senhor fará acontecer. Aleluia. Porque o projeto vem daquele que criou o mundo. O projeto que está em nosso coração vem daquele que não mente, que não falha. Oh, e nós cremos. Nós cremos que o Senhor está começando um novo tempo a partir de nós. E nós viveremos todas as coisas que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós te agradecemos por este tempo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém, amém. Eu estou aqui quietinha. Foi, Deus realmente usou a sua vida para falar com todas nós. Então, vamos parar a gravação aqui.